eu lembro que há muitos anos atrás, bote aí 20 e poucos anos atrás, eu tive a oportunidade de ler um livro de Lauren, que me corrijam se eu estiver errado em relação ao nome. Mas Pode falar, Senhor, Pode que teu falar, servo Senhor. ouve, né? Alguma Pode coisa falar, assim. Senhor, estou ouvindo. Estou ouvindo, Sim. isso. Exato. E eu achei um livro muito interessante, porque é um livro que ele incentiva a gente a estar sensível a ouvir a voz de Deus. Exato. Então, eu percebi que a Jocum não era uma agência. Eu estou falando de Lauren porque ele, como idealizador, vamos dizer assim, né? Ele transmite isso, ele transmitiu isso como forma de, vamos dizer assim, de preparar todos aqueles que estão em Jocum. A cultura, vamos dizer assim, de Jocum não é uma cultura de transmitir apenas conhecimentos didáticos sobre missão para que eles aprendam e apliquem na prática. Mas é de fato de um relacionamento com Deus. Então, quando se fala de dependência, não está falando de algo superficial, teórico. Está falando realmente de desenvolver um relacionamento onde as pessoas ouçam Deus e, a partir daí, elas vivam as suas experiências com Deus. Então, aqui eu já estou afirmando que o que é que eu percebo, pelo pouco que eu conheço, é que a Jocum, ela não determina sobre a vida dos missionários, das pessoas que vão estar lá para aprender. Na verdade, a Jocum apenas orienta para que as pessoas, na sua experiência com Deus, elas vivam aquilo que Deus traçou para cada uma delas. Exato. Estou falando alguma besteira ou é isso mesmo? Não, certinho. Certíssimo. Até porque a gente tem 18 valores, né? E o nosso terceiro valor é esse, ouvir a voz de Deus. Então, a gente não quer dizer assim, ouça isso que eu estou falando. Ouça a voz do Senhor. O Jimmy conta isso também, que é o fundador de Jocum aqui no Brasil. Ele disse que em uma das intercessões, que a gente sempre tem, né? Na parte da manhã, uma das alunas estava lá ouvindo a voz do Senhor. E Deus falou para ela sobre um acidente que teria com uma Kombi azul. Eles não tinham Kombi azul, mas ela via algo pingando embaixo. Ela contou. Com óleo. Descendo, né? Ela contou o que aconteceu. O Jimmy ouviu, mas ficou assim, a gente nem tem Kombi azul, como é que isso pode acontecer? Mas ele guardou, porque ele entendeu que Deus estava falando com ela. Passaram-se muito tempo. A Jocum consegue comprar essa Kombi azul. E um dia, antes dele sair lá em BH, para sair de Contagem para BH, Deus lembra para ele da visão e fala, olha embaixo. E realmente, se ele saísse, teria um acidente. Então, a gente não tem uma fórmula para ouvir a voz de Deus. A gente quer que tanto nós, mas como os nossos alunos, ouçam o que Deus deseja. Amém. E a gente fala, ouça, obedeça e não desista. Então, se Deus está te falando, vai lá. E eu vejo que o Senhor é muito pessoal, sabe? Ele se comunica com a gente. Então, a forma dele falar ao meu coração, óbvio que a palavra de Deus é um norteador para tudo isso. Mas a gente leva essa galerinha a aprender cada vez mais esse caminho, essa prática de ouvir ao Senhor. Certo, Deus, e agora? Eu tenho uma decisão a ser tomada. O que o Senhor pensa a respeito disso? O Senhor pode conversar um pouquinho comigo a respeito disso? Nós temos um período prático, né, na ITED, e a gente coloca algumas opções. E a gente leva essa pessoa a orar, vá orar, e agora busque entender em Deus, qual o lugar que Deus quer que você vá nesse exato momento. Então, entre outras situações também. E aí, a gente passa um período orando a respeito disso, e aí a pessoa tem aquela resposta de Deus para aquele determinado lugar, e aí a gente passa mais um tempo orando, buscando palavras a respeito desse lugar. E a pessoa vai assim com aquela expectativa em Deus para o que Deus pode realizar. Então, é aquela frase, né? Não é dar o peixe, mas ensinar o outro a pescar também, né? Sim. Então, isso é muito legal.